Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu quero fazer uma apresentação para o evento Global Azure 2026, que o tema é muito bacana para quem trabalha com atendimento de incidentes, SRE e tudo mais, cuidando de ambientes de Azure. Mas antes de começar aqui o tema, queria me apresentar. Meu nome é Edson Tomás, mais conhecido como Ed, né? Tem meu canal IT Life Hacks, onde eu gosto de compartilhar conhecimentos também. E normalmente eu atuo como arquiteto de soluções no Bradesco, trabalhando ali em cima de arquiteturas de soluções, fazendo integrações de sistemas e tenho um grande background também com atuação na parte de cloud, né? Seja Cloud Azure ou AWS também. Fora das telinhas, né? Eu sou gamer, eu gosto muito de jogar videogame, jogo com a minha esposa, com meu filho, gosto muito dessa parte de jogos, né? E também gosto de me atualizar no mundo da tecnologia, até porque trabalhar com tecnologia é o sinônimo de estar sempre atualizado, né? Então, espero que vocês gostem da apresentação e qualquer dúvida podem deixar nos comentários aí que a gente vai respondendo, beleza? Bom, galera, então como eu comentei, essa é a minha apresentação aqui para o evento Global Azure e o tema dela é do caos operacional à engenharia agêntica, escalando a operação com Azure SRE Agent, tá? Então eu vou falar um pouco mais dessa parte de complexidade operacional, né? E espero que vocês gostem aqui do tema. E mais uma vez, se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários aqui, que eu vou ficar muito feliz em responder, tá? Então, começando aqui a nossa apresentação, eu quero começar falando sobre o paradoxo da escala moderna. Imagina que você, trabalhando numa empresa, começa a atuar em determinado ambiente, determinado tecnologia, né? Principalmente na Azure, ali, por exemplo, e o seu ambiente ele tende sempre a crescer. São novos projetos entrando, novas ferramentas também são instaladas. Você começa a trabalhar com a parte de microserviços que não param mais de crescer, começa a trabalhar com a parte de multi-cloud, então você não tem que cuidar só de uma cloud, você tem que cuidar de mais de uma cloud, né? Fora isso, a parte de ambientes de produção, homologação e desenvolvimento, um ambiente de DR, se preocupar com backups. Então, a complexidade do nosso ambiente ele tende a crescer cada vez mais. Só que a nossa capacidade cognitiva ela é meio que linear, né? A gente tende ali a conseguir aprender, a desenvolver, mas nem sempre a gente consegue acompanhar o crescimento exponencial que é da nossa infraestrutura. Então, aqui nesse gráfico a gente consegue ver um pouco dessa diferença. Enquanto nessa linha azul ele tem o nosso ambiente de infraestrutura, né, crescendo essa complexidade. Conforme esse ambiente ele vai crescendo, ele vai se tornando cada vez mais complexo, porque são vários projetos, são vários ambientes, são vários lugares para você cuidar. E enquanto isso, na nossa linha cinza ali, tem a nossa capacidade humana, né? Capacidade cognitiva humana. Então, de repente, você é uma pessoa sozinha, você tem uma capacidade. Se você tiver duas, três, quatro pessoas atuando ali no time, essa capacidade vai aumentando, mas sempre em algum momento o nosso ambiente ele acaba escalando cada vez mais e fica mais difícil de acompanhar esse crescimento, não só contratando outras pessoas, mas também estudando para se atualizar com essas ferramentas. E é justamente aí que mora o abismo do caos operacional. Nosso ambiente ele tende a crescer cada vez mais, só que a nossa capacidade humana não consegue acompanhar esse crescimento. Então fica uma lacuna entre o nosso ambiente e a nossa capacidade de atuação em cima dela, que principalmente em momentos de incidente, a gente acaba sofrendo com isso, né? Então, eu queria colocar um ponto aqui que é justamente nesse tema que a gente vai comentar, tá? Nossos ambientes eles tendem a crescer cada vez mais, só que a gente não consegue atuar o tempo todo em todos os lados e principalmente enquanto está atuando nesses incidentes, também propor e atuar em melhorias para o nosso ambiente, tá? E aqui a gente fala um pouco sobre a parte da realidade da proliferação de ferramentas. Então imagina que nosso ambiente, conforme ele vai crescendo, a gente faz a contratação de várias outras ferramentas para manter isso tudo organizado, né? Então são ferramentas de monitoramento, ferramentas de CI/CD, ferramentas de segurança, ferramentas de governança. Então são várias ferramentas diferentes
normalmente cada uma é especialista em olhar em cada um desses pontos diferentes. Só que o que acaba acontecendo com esse monte de ferramentas que a gente contrata para atuar em cima do nosso ambiente? O que era para ser algo mais organizado e mais funcional para o nosso time atuar em cima de incidentes, monitoramento e tudo mais, acaba virando uma parte de fragmentação. Então, os dados e ferramentas isoladas criam silos de informação, impedindo uma visão unificada. Ou seja, você tem uma ferramenta de monitoramento muito boa, que você consegue ter uma visão de monitoramento. Você tem uma outra ferramenta de segurança, que tem uma visão ali de incidentes, de políticas e tudo mais. Tem uma ferramenta de CI/CD para conseguir fazer todo o controle de versionamento de código, atualizações e tudo mais. Só que cada uma está numa ferramenta diferente. Você precisa olhar em vários lugares diferentes para ter uma informação sincronizada. E aí a gente cai aqui no segundo problema, que é a falta de contexto. Uma visão completa é perdida entre diferentes painéis e documentação desatualizada, dificultando a resolução de problemas. Ou seja, você precisa olhar em ferramentas diferentes. De repente, uma dessas ferramentas ou outra tem alguma documentação ali que não está atualizada, e essa falta de contexto, de você ter uma visão do todo, acaba dificultando quando você precisa atuar em cima de um incidente, né? E com isso, a gente chega aqui no terceiro problema, que é a parte de tempo perdido. Ou seja, é mais tempo lutando contra a complexidade da infraestrutura do que resolvendo problemas reais do negócio, né? Então a gente vira um time muito mais reativo, né, para atuar em cima de incidentes, de problemas, do que um time que busca melhorias e atua em cima de melhorias. Ou até a gente consegue correr atrás de melhorias, só que fica sendo sempre impactado com incidentes, tendo que parar aquela melhoria para atuar em algo que é urgente ali naquele momento, né? E aqui a gente entra numa possível solução, que é a ilusão de um painel único de controle. O que seria esse painel único de controle? Se a gente tem várias ferramentas diferentes, né, cada uma com uma atuação diferente, por que não criar um painel onde unifica todas essas informações? E aí que a gente pensa, pô, vamos criar um painel onde a gente pegue os dados de monitoramento, dados de segurança, dados de rede, tudo mais, e crie um painel só de visualização onde a gente vai conseguir cruzar todas essas informações. Isso daí pode parecer uma boa solução, mas é um falso remédio, porque de repente, para você criar esse painel unificado, pode ser mais complexo do que você conseguir olhar cada um desses painéis diferentes. Mas se essa não é a solução, qual que seria a solução? Então a gente tem aqui uma mudança de paradigma. Em vez de centralizar as informações em um painel só, a gente muda para uma visão onde todas essas ferramentas se conversam, né? Então tem uma integração entre essas ferramentas, você consegue obter a informação de várias ferramentas diferentes, né? E você não precisa criar uma visualização só. Na verdade, uma ferramenta vai estar conversando com a outra. Só que a gente não vai conseguir ter esse tipo de integração se não tiver um fator central ali que vai centralizar todas essas informações. Então aqui a gente chega no seguinte entendimento, né? O que falta não é mais ferramenta, né? Não é mais dashboard, não é mais alerta, não é mais automação isolada, mas é uma camada de inteligência que entende o contexto e toma decisões. Ou seja, é uma camada que vai ficar ali centralizada, recebendo informações de vários lugares diferentes e vai compilar todas essas informações em um contexto, né? É claro que nós, como um papel de SRE, um papel de atuação ali, né, de administrador de um ambiente de cloud, a gente acaba fazendo isso. Só que a gente tem aquela capacidade limitada cognitiva de conseguir olhar para todos esses painéis, olhar para vários logs diferentes, né, e conseguir tomar uma decisão rápida. E aí que entra a nossa possível solução, que é o Azure SRE Agent, que é um agente autônomo que diagnostica problemas, orquestra mitigações e otimiza operações em nuvem com precisão.
Ou seja, ele vai estar trabalhando no monitoramento 24/7, né? Ele absorve e analisa o trabalho pesado repetitivo continuamente sem a fadiga. Então, comparado a um SRE que trabalha ali é, 8 horas por dia, a gente já tem uma diferença aqui para o SRE Agent que vai estar trabalhando 24/7, né? É, ele faz uma análise explicativa, né, do que é ocorrido ali, né, do incidente. Então ele vai coletar informações ali da parte de monitoramento, vai coletar informações da parte de segurança, tudo mais, vai compilar tudo isso e ele até descreve qual que foi todos os fatores que incentivaram para assim, aquele incidente, né, acontecer. E a gente tem aqui a parte do aprendizado contínuo também. Conforme ele vai atuando em cima de alguns incidentes, ele também vai criando uma casca ali de aprendizado. Então ele já sabe que em determinado incidente aconteceu tal coisa e a mitigação foi tal ação, ele aprende com aquilo e começa a criar uma capacidade de também atuar sozinho, tá? Então essa daqui é uma resposta para o problema da escala humana, porque o agente ele consegue trabalhar muito mais do que um humano ali, olhando para várias ferramentas em lugares diferentes. Só que a gente pode pensar, pô, mas se entrar um agente aqui no meio da nossa operação, então vai acabar o trabalho do SRE, né? Na verdade, é muito pelo contrário. O agente ele vai amplificar a equipe de operações, porque enquanto uma equipe que está parada ali em cima de um incidente, ela está deixando de implementar melhorias no ambiente. Então, qual que é o papel do agente de SRE? Ele vai fazer todo aquele trabalho de buscar informações em lugares diferentes, né? E vai compilar tudo isso para deixar mais mastigado para o SRE humano que vai estar atuando nessa operação. Então, de repente, um incidente que demoraria horas, dias, né, semanas para serem resolvidos, podem ser resolvidos muito mais rápido com toda essa expertise que o SRE Agent vai coletar essas informações e vai entregar ali para o time de operações para ser mitigado. Então, o que ele vai trazer? Ele vai trazer insights preventivos, ou seja, como ele está coletando várias informações de lugares diferentes, ele já consegue estimar se de repente um banco de dados ele vai estourar ali a capacidade dele, se determinado microserviço ele vai acabar topando e não vai estar mais em operação, né? Ele, além disso, ele descobre a causa raiz automaticamente. Ele vai cruzar informações de vários lugares diferentes para encontrar a causa raiz. De repente, a causa raiz não é um banco de dados, por exemplo, que desligou. Na verdade, às vezes pode ser uma conexão entre a aplicação e o banco de dados que foi bloqueado por uma política de segurança. Então, ele tendo essa visão do todo, ele vai ver que o banco de dados está ligado, mas a conexão entre a aplicação e o banco de dados foi interrompida, tá? Então ele consegue coletar todas essas informações e chegar ali na causa raiz. Fora que ele tem uma parte de mitigação segura, né? Você consegue dar o poder para ele atender a certos tipos de mitigação de problemas. E além disso, ele sugere e executa correções, né? Então ele não vai só sugerir o que você pode fazer, só como ele também pode executar e ele mesmo fazer esse tipo de mitigação sozinho. E aqui a gente entra um pouco no método como o SRE Agent pode atuar, né? Então ele tem existe o controle total sobre a autonomia que ele funciona, né? E ele trabalha em 3 camadas diferentes. Ele tem o nível 1, que é uma recomendação manual, ou seja, o SRE Agent vai coletar as informações de vários lugares diferentes, e o que ele faz? Ele te dá uma recomendação. Olha, eu vi que a sua aplicação parou, mas a aplicação parou porque ela não consegue se conectar com o banco de dados, mas ela não consegue se conectar com o banco de dados porque existe uma política de segurança que está travando essa conexão. Então ela vai lá, dá todo esse contexto para você e te entrega uma sugestão. Esse seria o nível 1. O nível 2, ele consegue pegar todo esse contexto, só que ele fala, ó, para eu conseguir resolver isso, eu só preciso desabilitar
essa política de segurança. Ou de repente criar uma exceção nessa política de segurança. Você aprova que eu faça isso? Esse seria o nível 2 de aprovação. Ele te pergunta, você vê todo o contexto, vê qual que é o tipo de atuação que ele vai fazer e você mesmo vai lá, aprova para ele fazer esse tipo de mitigação, tá? E aqui o nível 3, que é o 100% autônomo, que é onde você já passa para ele fazer a própria mitigação sozinho. Ou seja, ele vai pegar todo o contexto, vai documentar tudo aquilo, né, num incidente, e vai também colocar ali a solução que ele empregou para conseguir resolver esse problema. Nesse caso, não tem nenhuma uma atuação sua. Você deixa para o próprio SRE Agent de fazer toda essa documentação do incidente e ele mesmo atua sozinho para fazer esse tipo de mitigação, tá? E a gente pode pensar aqui, pô, mas se a gente vai utilizar o SRE Agent, como que vai ficar os nossos outros sistemas, né? Na verdade, você não vai substituir os seus outros sistemas pelo SRE Agent. Ele, na verdade, vai ser a cola central que você vai conseguir conectar com vários outros sistemas, né? Então imagina que você tem ali o seu ServiceNow para gestão de serviços, né, incidentes, esse PagerDuty, né, para respostas aos incidentes, o Azure Monitor ou o Prometheus ou o Grafana ali para a parte de monitoramento, observabilidade, repositórios de código, né, como o GitHub e tudo mais. Todos esses são ferramentas que têm propósitos diferentes, mas o SRE Agent vai estar no meio, né? E ele vai ter ali seus servidores MCP para conseguir conectar nessas outras ferramentas, coletar essas informações e conseguir fazer toda essa parte de mitigação. Então, na verdade, ele não vai substituir essas outras ferramentas. Ele vai somar junto com essas outras ferramentas e coletar as informações para conseguir compilar tudo isso. E aqui a gente tem um caso onde a gente pode até avançar um nível a mais, que além de utilizar o SRE Agent para a gente documentar e atuar em cima do incidente, a gente também consegue linkar ele com o GitHub Copilot para, além de ter toda essa documentação do incidente, a gente também trabalhar em cima da causa raiz. Ou seja, imagina que você tem um incidente ali, né? O incidente está acontecendo, né? Um erro é detectado. O SRE Agent começa a receber essas telemetrias, essas métricas, essas informações dos sistemas e entende, né, tudo que tá acontecendo ali. Ele pode trabalhar em cima de uma mitigação desse problema para acabar com o incidente, só que entendendo qual que é a causa raiz, ele vai estar conectado com o GitHub Copilot e ele vai abrir uma própria issue lá no repositório de código, passando qual que seria uma possível solução para esse problema. O GitHub Copilot pega essa causa raiz e propõe um patch de correção, e depois você vai lá, faz o deploy desse patch de correção para você já mitigar diretamente a causa raiz. Então, de repente, se é um incidente que está acontecendo o tempo todo, você utilizando do SRE Agent e do GitHub Copilot, você ataca essa causa raiz, entende todo o problema, vai ter um incidente ali documentado, pega esse incidente, manda para o Copilot compila numa solução e já faz o deploy de uma solução ali para acabar com essa causa raiz. Então você já ataca o problema desde a sua origem até a sua finalização. E aqui a gente pode ver um comparativo do modelo tradicional de SRE com como seria esse modelo operacional lá com a engenharia de plataforma agêntica, né, utilizando o SRE Agent. Então, no modelo tradicional, a gente tem a busca manual em múltiplos dashboards desconexos, né? Então, o SRE ele vai estar olhando vários painéis diferentes ali para entender todo o contexto. Ele tem todo um conhecimento, né, que é volátil e depende de indivíduos, né? Então, de repente, tem aquele cara que conhece todo o ambiente, conhece toda a empresa, sabe exatamente aonde olhar, aonde precisa entender sobre o problema. Só que se essa pessoa sai, ela acaba levando todo o conhecimento dela, né? Então, tem uma dependência muito do conhecimento da pessoa em cima daquele ambiente. E uma outra pessoa que é nova na empresa, né?
ela acaba tendo uma curva de aprendizado para entender todas as ferramentas, todos os ambientes. Então tem essa parte do conhecimento humano ali também. Fora os silos isolados e exigindo múltiplas trocas de contextos. Ou seja, você tem uma ferramenta que fala sobre um contexto de monitoramento, uma outra ferramenta sobre CI/CD, uma outra ferramenta de segurança. Então, são vários lugares diferentes para você conseguir obter o conhecimento sobre o contexto todo. E com isso você acaba atuando mais como de uma forma reativa do que proativa, porque você vai estar mais tempo apagando incêndios do que implementando melhorias. Já do outro lado, quando a gente trabalha aqui com o Agent SRE do Azure, a gente tem ele atuando numa análise da causa raiz explicável, né? Correlacionando todas essas informações de ferramentas diferentes. A gente tem a parte de conhecimento em tempo real, como ele está recebendo essas informações de lugares diferentes, ele vai estar compilando todas essas informações e gerando todo um histórico ali daquele incidente. A gente tem uma camada de inteligência unificada, porque ele vai estar recebendo essas informações de várias ferramentas diferentes, né? Então ele vai estar se conectando via MCP com essas outras ferramentas e coletando essas informações. E com isso a gente fica mais preventivo, né? Em vez de ficar reativo quando um incidente acontece, acabar atuando em cima dele, ele vai estar o tempo todo coletando essas informações e de repente ele consegue atuar antes que o próprio incidente aconteça, tá? Então é uma grande comparação entre os dois modelos. Bom, e para contextualizar um pouco sobre esse ambiente, eu trouxe aqui um caso que é da Ecolab, né, que está no próprio site lá da documentação do SRE Agent, onde eles começaram a trabalhar com essa parte de SRE, utilizando o Azure SRE Agent, e eles tiveram um grande impacto no time de operações deles, onde teve uma redução do MTTR, né, que é o tempo ali para resolução dos incidentes. Teve uma diminuição também no esforço manual das equipes, né, atuando em cima desses incidentes, um aumento na confiabilidade dos sistemas, né, de IoT, e a própria operação virou proativa, né? Então ela tem a parte da detecção e mitigação automatizada dos seus ambientes. Então, para a gente ver que tem um caso real já utilizando esse ambiente, que a gente pode até se espelhar no próprio site lá do Azure SRE Agent, a gente consegue encontrar essa história, entender um pouco mais como eles trabalharam para melhorar toda a operação deles. E aqui, como que a gente faz para configurar o SRE Agent no nosso ambiente, né? Então, o primeiro passo são os pré-requisitos, né, e a parte de permissionamento. Então, normalmente a gente precisa ter uma assinatura do Azure, né, um locatário ali, um diretório do Azure AD verificados. A pessoa precisa ter a função de contributor ali, pelo menos para conseguir fazer a ativação, né, do SRE Agent. E também precisa criar um Manage Identity com permissão de contributor para ser atrelado ao SRE Agent. Aí a gente vai para o passo 2, que é a parte da criação e configuração. Então a gente cria o Azure SRE Agent no nosso portal, então ele entra lá como um recurso, faz a seleção ali da região e do grupo de recursos onde vai ser provisionado esse recurso e vincula esse Manage Identity a esse recurso, tá? Então faz toda a definição ali de nome exclusivo para ele também. E depois tem a parte de integrações com outras ferramentas. Então associar um Log Analytics, né? Normalmente o nosso Azure Monitor vai estar mandando as suas telemetrias para um Log Analytics. A gente vai conectar o SRE Agent para conseguir ver esses logs e ter uma visão ali do nosso ambiente de Azure. Garantir conectividade de rede, né, com outras ferramentas também. Então, se ele vai se conectar com o Prometheus, com o Grafana, com o GitHub Copilot, enfim, todas as outras ferramentas têm que ter uma conectividade de rede para ele conseguir buscar informações dessas ferramentas e permitir o acesso a esses endpoints, né, lá no Azure. Então você construiu toda a camada core do SRE Agent e depois você vai começar a conectar ele com as outras ferramentas para conseguir receber essas telemetrias, tá?
E depois de configurado, como que funciona a parte de custo dele, né? Então, o SRE Agent ele trabalha em dois formatos de custo, né? O custo fixo, que é o previsível, e o custo variável, que é sob demanda, um para a parte de monitoramento contínuo dele e outro para a parte de mitigação e respostas. E para isso ele utiliza uma unidade de medida que é o Azure Agent Unit, que é o AAU. Ou seja, quando você conecta o SRE Agent com essas outras ferramentas, ele vai estar no estado de monitoramento contínuo. Ele vai estar recebendo essas informações e para cada hora que ele está recebendo essas informações, ele vai cobrar 4 unidades de agente, né, esses AAU por hora, né? Então você tem uma previsibilidade, porque ele vai estar trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então você tem uma previsibilidade dessa parte de monitoramento linear. Ele sempre vai estar custando isso, porque você vai sempre deixar ele ligado, escutando todo esse monitoramento. Mas aí quando acontece um incidente, aí entra o outro custo variável dele, que é a parte da mitigação. Então cada incidente que acontece, ele custa 0,25 AAU por segundo, enquanto ele está trabalhando em cima desse incidente. Então ele vai ter o custo linear do monitoramento e o custo isolado pelo tempo de atuação nesses incidentes, tá? Então a gente consegue ter mais ou menos uma ideia de custo para essa ferramenta. E aqui, para finalizar, a gente tem um caminho pavimentado para você trabalhar em cima do SRE Agent, né? Então a Microsoft tem toda uma documentação que você pode estudar. Ele tem Learning Paths ali, né? Que são os caminhos de aprendizado que você pode trilhar no próprio Microsoft Learning para aprender mais sobre a ferramenta. Existem laboratórios que você pode estudar. Existem muitas palestras também que a própria Microsoft vem dando sobre essa ferramenta. Então aqui tem três passos para você começar a atuar com esse SRE Agent. O primeiro é você aprender, então explore a documentação, conheça mais sobre a ferramenta, o que ela faz, o que ela não faz, como você consegue trabalhar com ela. O segundo passo é você testar, você fazer implementação no seu ambiente, conectar suas outras ferramentas, entender como que ele funciona, como que ele documenta o seu primeiro incidente. De repente você pode começar no nível mais baixo ali para ele começar a te passar sugestões. Depois, se você aumenta um pouco o nível, né, para ele te sugerir uma mitigação e você clicar para ele atuar. Depois você vai aumentando esse nível de autonomia dele, e com isso você pode expandir ele, que é um daqueles casos onde você pega toda a causa raiz desse problema e manda isso para o GitHub Copilot para ele fazer uma issue lá, né, no código fonte, e já preparar uma mitigação nesse caso raiz. Beleza? Então você tem esses 3 passos. Explore lá o Microsoft Learning, busque conhecimento. Tem uma comunidade também de SREs que acaba criando cada vez mais ferramentas para isso, né? Esse agente é um agente que está em constante evolução, né? A própria Microsoft vem trazendo cada vez mais melhorias para ele. E pense que ele não vai substituir o ambiente ali, a operação da empresa, mas na verdade ele vai potencializar essa operação para trabalhar cada vez mais rápido e realmente, né, colocar energia onde mais importa, né, que é na evolução, na melhoria do ambiente, deixando essa parte de incidentes para o SRE Agent ajudar a diminuir o tempo de atuação. Beleza? Bom, o que eu queria passar para vocês é isso. Queria agradecer a sua atenção. Aqui em cima a gente tem o QR Code, né, do meu canal. Você pode ler esse QR Code. Você vai vai encontrar lá links no meu canal do YouTube, Instagram, LinkedIn, algumas séries que eu fiz no YouTube também sobre ambientes de Azure, né? Se você quiser entrar em contato comigo também, fique à vontade lá, pode entrar em contato pelo LinkedIn, né? E espero que vocês tenham um ótimo evento. E é claro, se tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários aqui, que eu também vou estar de olho, vou estar respondendo, beleza? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais!